O medo do escuro é um dos medos mais subestimados pela humanidade. Afinal de contas, é um medo comum entre as crianças e tendemos a desmerecer a opinião delas. Porém, ele vem de um lado muito mais racional do que você pensa. Desde tempos imemoriáveis, os seres humanos tendem a ter medo do escuro, pois era lá onde os nossos predadores se escondiam. Mas eu digo para vocês, no escuro tem algo muito mais assustador do que animais. Algo que eu desejava não ter descoberto. Se você estiver ouvindo isso é porque, de alguma forma, conseguiram achar as minhas gravações. E eu temo que eu não tenho muito tempo. Porém, antes disso, eu devo alertar vocês. Depois de ouvirem isso, vocês não estão a salvos. Eu não posso garantir a segurança de vocês. Porém, vocês podem aprender a se defender. Pelo menos, tentarem adiar o inevitável. Se estiverem prontos, continuem a gravação. Desde criança, eu sempre tive muito medo do escuro. Tipo, bem mais que o normal. Eu nunca gostei de ficar em lugares sozinho. Eu nunca gostei de lugares escuros. Que é normal para uma criança, porém, eu não tinha só medo, eu tinha pavor. Chegava a ser quase uma fobia. E as pessoas repararam nisso. Elas repararam que eu tinha medo do escuro. Mas eu percebi que não eram somente as pessoas que tinham percebido. Tinha algo no escuro que também tinha percebido que eu tinha medo dele. Eu sempre fui uma criança bem reservada. Eu gostava de ficar no meu quarto, vendo vídeos do YouTube, jogando e passando meu tempo. E no meu quarto existe um outro cômodo, que é um quarto reserva, para visitas e tudo mais. Porém, ele nunca tinha ninguém, porque raramente haviam visitas na minha casa. Mas eu sempre senti como se tivesse alguém ali. Como se, de alguma forma inexplicável, alguém morasse naquele cômodo. Na época, eu tinha 16 anos quando eu vi aquela coisa pela primeira vez. Eu estava deitado e, da frente do meu quarto, existe essa porta que dá para esse quarto. E na cama, ela é enorme. É uma cama, tipo, muito grande. E eu percebi que ela estava amarrotada no meio, como se alguém tivesse deitado e feito peso e tivesse ficado a marca da pessoa. Mas minha mãe não estava em casa e ela raramente entrava naquele quarto. Eu, com medo, resolvi olhar de longe para ver se tinha alguém no quarto. Quando eu coloquei a cabeça, quase entrando pela porta, eu consegui ouvir o barulho de algo correndo pelo armário. Nesse momento, eu saí correndo. Eu era uma pessoa normal, eu não fiquei para esperar para ver se aquela coisa ia se mostrar ou ia tentar vir para cima de mim. Eu somente corri. Na hora eu pensei que poderia ter sido algum animal, porém... não. Onde eu moro é bem difícil aparecer animais assim, porém... eu senti, na hora, algo frio. Na mesma hora eu peguei e coloquei o meu celular no bolso e tranquei a porta daquele quarto. Depois eu saí do meu quarto e também tranquei a porta do meu quarto. Eu fiquei esperando na sala até a minha mãe voltar do trabalho, porque eu não conseguia entrar nos outros cômodos de medo. A sala é o único lugar que tinha luz suficiente para eu me sentir um pouco melhor. Mas eu ainda sentia que tinha algo me observando, bem no canto do meu olho. Sempre que eu desviava e tentava olhar para ele, ele se escondia mais longe. Ele ia pro canto do meu olho. Sempre que eu virava a cabeça para trás para tentar pegar ele de surpresa, ele corria. Era uma sombra. De vez em quando ele agia como uma aranha, com várias patas fazendo barulhos pela casa. Outras vezes agia como um homem, dando passos pesados pelo chão. Mas foi aí que tudo piorou. Até lá ele não tinha percebido que eu tinha notado ele. Porém agora ele tinha visto. Era difícil não ter visto depois do grito e desespero que eu fiquei. Eu comecei a ficar cada vez mais paranoico. Eu olhava para as paredes, eu ficava olhando para os corredores, esperando alguém passar para ver se de alguma forma eu podia ver alguma coisa. Mas ele nunca aparecia no meu campo de visão, ele sempre ficava na ponta do meu olho. Eu estava começando já a perder a esperança. Um dia, a minha mãe foi para a casa de uma amiga, e eu insisti para que ela ficasse, porém, eu já tinha 17 anos. Eu já estava na hora de perder esse medo de escuro. E eu também não queria causar mais vergonha para ela. Então eu deixei ela ir e fiquei no meu quarto.
Eu tranquei todo o meu quarto e deixei a porta para aquele quarto fechada também. E o meu quarto estava escuro. Eu estava vendo vídeos no YouTube, passando o meu tempo como sempre. Porém, eu notei na ponta do meu quarto, no canto do lado direito, tinha alguma coisa agachada lá. Era quase uma pessoa, porém um pouco menor. E... droga. Ela começou a se movimentar. O corpo era humano, porém ele não se movia como humano, ele se movia como uma lagarta no chão. Ele ia se esfregando e tentando se mexer. E chegou uma hora que ele conseguiu ficar de pé. Eu estava todo paralisado. Eu me coloquei debaixo das cobertas, porém eu ficava com medo. Se eu olhasse, ele poderia vir para cima de mim, porém eu não queria ficar olhando para ele. Eu não sei o que eu ia fazer. Eu simplesmente me escondi e fiquei totalmente congelado. Ele se levantou e passou do lado do meu armário, que fica do lado da minha cama. Ele passou e eu consegui ouvir. Era um barulho de garras passando e fazendo um barulho horrível. Mas ficava cada vez mais perto. E do nada, eu consegui ouvir do lado da minha cama na cabeceira. O barulho era alto. Ele começou a bater na cabeceira da minha cama. Eu não soube o que fazer, eu fiquei tanto com medo. E aconteceu o pior. Eu senti ele colocando a mão no meu pé e arranhando com força. Na hora que eu gritei, que finalmente eu consegui tirar força para gritar, ele saiu. É como se ele nunca estivesse lá. E quando eu olhei para o meu pé, ele estava todo arranhado. Desde então eu fui internado num hospital psiquiátrico. E agora alguns jornalistas estão querendo fazer uma entrevista comigo e é por isso que eu estou gravando esse áudio. Eu realmente imploro que ninguém ouça isso. Eu realmente imploro que eles ouçam o que eu estou falando e resolvam deletar isso ou simplesmente fazer de outra forma, mas não dessa forma. Tudo isso começou depois que eu ouvi um áudio contando essa história. Essa mesma história. A única forma que eu consegui me livrar dele é saindo da minha casa. Mas, mesmo assim, eu ainda vejo ele na ponta do meu olho, no canto do olho, quase esperando como se eu me distraísse para finalmente acabar o que ele começou.